E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? A gente vai desvendar os segredos da maestria hoje, Isso aí. baseado Não. no livro Maestria, do Robert Greene. Isso. Preparem-se para uma viagem super interessante pelo mundo de figuras tipo Da Vinci, Mozart, Uhum. outros mestres, né? E vamos descobrir como a gente pode aplicar esses princípios, esses segredos todos nas nossas próprias vidas. Isso mesmo. O livro, ele logo de cara já apresenta a maestria não como um talento mágico reservado para poucos, sabe? Mas como um estado de controle, um controle elevado sobre a realidade, os relacionamentos e principalmente sobre si mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi que todos nós, em algum momento, a gente já experimentou essa sensação de maestria. Sim, sim. Mesmo que por um breve instante. Né? Mas o que diferencia os mestres é que eles meio que transformaram essa sensação em um estilo de vida. Exato. E o Green usa uma analogia interessante para ilustrar isso. Ele fala: enquanto os animais, eles estão presos no presente, né, reagindo só ao que está ali, imediatamente na frente deles. Nós, humanos, a gente desenvolveu a capacidade de reconhecer padrões Sim. e fazer previsões. Ah. E essa habilidade, ela meio que nos permite ter um senso de controle maior sobre as nossas vidas. E é, tipo, um dos pilares para alcançar a maestria. Faz sentido. É como se a gente pudesse, de certa forma, hackear o sistema da vida, né? Ao entender esses padrões e usar eles a nosso favor. É tipo isso. Mas o Green, ele também dá um alerta, né? Sim. Ele fala do perigo da passividade. Sim, ele argumenta que na sociedade moderna a gente é bombardeado com essa mensagem de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. O que pode levar a gente a uma postura passiva, né? Esperando que as coisas simplesmente aconteçam, em vez da gente correr atrás dos nossos objetivos. E aí que mora o perigo. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar se contentando com menos do que a gente é capaz de alcançar. É como se a gente entrasse no modo piloto automático e deixasse a vida nos levar, né? É, exatamente. Mas, o que o livro propõe para evitar essa armadilha da passividade e trilhar o caminho da maestra? O Green, ele se baseia em várias áreas, como neurociência, ciência cognitiva, biografias de grandes mestres da história, para apresentar um processo que, segundo ele, qualquer um pode seguir. E ele não economiza nos exemplos. Da Vinci, Mozart, Darwin, Edison, Einstein, Olha aqui. Gandhi. Falando em Da Vinci, tem uma história no livro que eu achei simplesmente incrível. A do anjo que ele pintou quando ele ainda era aprendiz no estúdio do Verrocchio. Ah, sim. Você pode contar um pouco sobre ela pra gente? Claro, o Da Vinci, ele recebeu a tarefa de pintar um anjo num painel, que a princípio parecia uma tarefa simples, né? Mas ele foi muito além do esperado. Ele se dedicou a pintar cada flor do jardim com detalhes minuciosos, Caramba. experimentou diferentes misturas de tinta para obter o tom de pele perfeito para o rosto do anjo e passou horas observando pessoas em oração para capturar a expressão ideal. Ele realmente se jogou de cabeça. Ou seja, mesmo numa tarefa aparentemente simples, né? O Da Vinci buscou a excelência em cada detalhe. Isso me leva a pensar. Será que essa busca incansável pela perfeição, essa dedicação total à arte, é um dos segredos da maestria? Com certeza. A história do anjo do Da Vinci nos mostra que a maestra ela não se trata apenas de talento, mas também de esforço, dedicação e da vontade de ir além do básico, de superar as expectativas. É sobre ter paixão pelo que se faz e buscar a excelência em cada detalhe, mesmo nos menores. E essa paixão, né? Esse propósito que nos impulsiona essa busca pela maestria, o Greene chama de missão de vida, né? Exatamente. Ele argumenta que todos nós nascemos com um conjunto único de talentos e inclinações que nos tornam especiais. Encontrar nossa missão de vida é justamente descobrir qual é essa singularidade e como a gente pode usar ela para fazer a diferença no mundo. E essa busca é ainda mais importante no mundo moderno, em que a gente precisa ser cada vez mais independente, proativo para alcançar o sucesso. Você concorda? Sem dúvida. A gente precisa ter o norte, né? Sim. Algo que nos motive a ir além dos desafios e buscar a realização do nosso potencial. Mas, pensando bem, encontrar essa missão de vida num mundo tão cheio de opções, de informação, pode ser um desafio e tanto, né? Como que o livro nos ajuda a lidar com isso? O Green apresenta algumas estratégias. Uma delas é a estratégia darwiniana, inspirada na teoria da evolução do Darwin, né? Ele usa o exemplo do neurocientista, o V.S. Ramachandran, que desde criança era fascinado por conchas. Sério? E essa paixão, aparentemente trivial, o levou a se tornar um dos maiores neurocientistas da atualidade. Peraí, então você está dizendo que na nossa missão de vida pode estar escondida em algo que a gente ama desde a infância. Pode ser assim. Que legal. Mas e se a gente se identificar com várias áreas?
Será que é possível ter múltiplas missões de vida? Essa é uma ótima pergunta. E, sinceramente, eu não sei se o Greene concordaria com essa ideia de múltiplas missões de vida. Sim. Ele parece defender a ideia de que cada um de nós possui uma singularidade específica a ser explorada, mas talvez essa singularidade possa se manifestar de diferentes maneiras ao longo da vida, né? Se adaptando às nossas experiências, aos nossos aprendizados. Interessante. Então, talvez a missão de vida não seja algo estático, mas um processo dinâmico que evolui junto com a gente. Me faz pensar na história da Yoki Matsuoka, a engenheira que o livro menciona. Sim. Ela tinha tantos interesses que não conseguia escolher uma única área de especialização na faculdade, lembra? Sim, lembra? E no final, essa aparente dificuldade se transformou na maior força dela. Ela uniu as paixões dela, que era robótica e neurociência, para criar um novo campo de estudo. A neurorobótica. Exatamente. Então, talvez a gente precise encontrar a missão de vida, não numa única área, mas na intersecção de diferentes áreas que nos fascinam. Quebrando um pouco a rigidez dessa ideia de uma única missão de vida, né? É uma ótima maneira de ver. E, pensando bem, essa flexibilidade pode ser fundamental para a gente se adaptar a esse mundo em constante mudança que a gente vive. E para aqueles que se sentem presos num caminho que não satisfaz, o Greene apresenta a estratégia da rebelião, usando ninguém menos que Mozart como exemplo. É verdade. O Mozart, ele foi um gênio musical desde criança. Sim. Mas ele teve a criatividade dele meio que tolhida pela pressão do pai, que explorava ele como um prodígio, né? Nossa. Essa pressão excessiva levou ele a uma crise criativa, mas ele conseguiu se libertar dessa situação e reencontrar a paixão dele pela música. E foi aí que ele compôs as maiores obras-primas dele. Caramba, então mesmo o Mozart, um prodígio musical, teve que se rebelar para encontrar o verdadeiro caminho dele. Impressionante como a pressão para seguir um caminho pré-determinado pode sufocar a criatividade, mesmo em alguém com tanto talento. Sem dúvida. A história do Mozart nos mostra que, às vezes, a gente precisa ter a coragem de romper com as expectativas dos outros e seguir o nosso próprio caminho, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades e incertezas. É a clássica história do segue seu coração, né? É, Mas, falando sério, ter essa coragem para se rebelar e seguir um caminho próprio exige muita força de vontade e autoconhecimento. sim. No livro, o Greene fala da importância dos mentores nessa jornada. Sim. Qual o papel deles na busca pelo bem-estar? Esses mentores, eles são peças-chave na jornada de qualquer um que busca a excelência. O Greene defende que a relação mentor-aprendiz é a forma mais eficiente e produtiva de aprendizado. Um bom mentor, ele sabe como direcionar a nossa atenção, nos desafiar, compartilhar os conhecimentos, as experiências dele e nos dar feedback honesto e construtivo. Entendi? Ter um mentor é como ter um guia experiente que te ajuda a navegar pelos desafios da jornada. Mas, pensando bem, será que essa dependência de um mentor não pode nos tornar um pouco acomodados, dependentes da orientação de outra pessoa? É um ponto interessante a se considerar. O Greene, ele coloca a figura do mentor como fundamental, mas talvez a gente precise encontrar um equilíbrio, né? Sim. Entre seguir os ensinamentos do mentor e desenvolver a nossa própria autonomia, o nosso próprio senso crítico. Afinal, a maestria também exige independência Verdade. e a capacidade de tomar decisões por conta própria. Concordo. É como aprender a andar de bicicleta. O mentor pode te segurar no começo, mas chega um momento em que você precisa soltar as rodinhas e pedalar sozinho. Exatamente. E pensando bem, talvez o papel do mentor seja justamente nos preparar para esse momento, para que a gente possa voar com nossas próprias asas. E para voar alto, a gente precisa ter uma boa dose de inteligência social, né? Como o livro aborda essa habilidade. A inteligência social é a capacidade de entender as pessoas, né? As motivações delas, os medos, os desejos. Ela é fundamental para construir relacionamentos saudáveis, evitar conflitos desnecessários, navegar com sucesso pelo mundo social. E para desenvolver ela, o Greene nos dá algumas dicas. Que legal! Me conta mais. Uma delas é prestar atenção nas ações das pessoas e não apenas nas palavras, né? Muitas vezes a pessoa diz uma coisa, mas as ações dela revelam algo completamente diferente. É verdade. Observar o comportamento, principalmente em situações de estresse, pode nos dar insights valiosos sobre as verdadeiras intenções de alguém. Faz sentido. Aquele ditado lá já não fale, né? Mas e como que a gente lida com as nossas próprias emoções para não acabar interpretando tudo errado? O Greene, ele também nos alerta para algumas armadilhas emocionais que podem atrapalhar a nossa inteligência social, como a inveja, a insegurança, a rigidez. Ele usa o exemplo de Benjamin Franklin, um mestre na arte da persuasão e da diplomacia, para ilustrar a importância da inteligência social. Benjamin Franklin.
Aquele cara que inventou o para-raios. É mesmo. O que ele tem a ver com inteligência social? Ele entendia a natureza humana como poucos e usava esse conhecimento para construir alianças, neutralizar inimigos, alcançar os objetivos dele. Ele sabia como conquistar a confiança das pessoas, transformar adversários em aliados e construir uma rede de contatos poderosa que ajudou ele a alcançar o sucesso em diversas áreas da vida. Nossa, que figura. Então, pelo visto, a inteligência social não é só sobre ser simpático e ter amigos. Não, não. É sobre entender as pessoas, as motivações e usar esse conhecimento para construir relações mais saudáveis, mais estratégicas. Exatamente. E essa habilidade é essencial para a gente alcançar os nossos objetivos e, quem sabe, até influenciar o mundo ao nosso redor. Falando em influenciar o mundo, chegamos a um ponto crucial na jornada da maestria, a segunda transformação. É verdade. É quando a gente se reconecta com a nossa mente original, né? Aquela mente curiosa, criativa, aberta a novas experiências que a gente tinha na infância. Sim. Ao longo da vida, a gente tende a perder essa mente original, à medida que a gente é moldado pelas expectativas da sociedade e pelas regras do mundo adulto. Parece que a gente troca a espontaneidade e a criatividade da infância pela rigidez e o medo do julgamento, né? É, muitas vezes sim. Mas como que a gente recupera essa mente original? O Green usa o exemplo do Mozart de novo para ilustrar essa fase. Depois da crise criativa dele, ele conseguiu se reconectar com a mente original dele. E a partir daí ele compôs as maiores obras dele. A segunda transformação é um processo de redescoberta, de libertação das amarras que nos impedem de expressar nossa criatividade e alcançar a maestria. Então é como se a gente fizesse uma faxina mental, se livrando de crenças limitantes, padrões de comportamento que nos impedem de ser autênticos, criativos. Exatamente. E para nos ajudar a cultivar essa mente original, o Green apresenta algumas estratégias. Sim. Tô curioso, quais são elas? Uma delas é a gente estar aberto à serendipidade, aos acasos, às coincidências que podem nos levar a novas descobertas. Ele usa o exemplo do Thomas Edison para ilustrar o papel da serendipidade na inovação. Muitas das invenções do Edison foram resultado de acasos, de experimentos que não saíram como planejado. Interessante. Quer dizer que a gente precisa estar preparado para abraçar o inesperado, para encontrar oportunidade em situações que a princípio parecem ser só erros ou fracassos. É isso mesmo. A mente original, ela está sempre em busca de novas conexões, de novas ideias, novas formas de ver o mundo, e para cultivar essa mente, a gente precisa estar aberto ao inesperado, ao que foge dos nossos planos, das nossas expectativas. É como se a gente precisasse ter um pouco de jogo de cintura para lidar com a surpresa da vida e usá-las a nosso favor, né? Com certeza. A vida é cheia de surpresas, e a capacidade de se adaptar a elas é fundamental para alcançar mais êxito. E falando em adaptação, o livro também fala da importância de romper com padrões mentais que limitam nossa criatividade. Como a gente faz isso? O Greene, ele usa o exemplo do Charles Darwin, que revolucionou a ciência com a teoria da evolução, né? Para chegar a essa teoria, ele precisou romper com o pensamento dominante da época, questionar as crenças estabelecidas, observar o mundo com novos olhos. Ou seja, para ter ideias inovadoras, a gente precisa ter a coragem de questionar o que já está estabelecido, né? Pensar fora da caixa, buscar novas perspectivas. Exatamente. A mente original é capaz de questionar o status quo, desafiar as verdades absolutas e buscar novas formas de entender o mundo. E para cultivar essa mente, a gente precisa estar disposto a desafiar as nossas próprias crenças, a questionar o que nos foi ensinado e buscar novas perspectivas. Parece um processo desafiador, mas também libertador. Com certeza. E essa jornada de autoconhecimento, de quebra de paradigmas, ela é essencial para a gente alcançar a maestria. Mas além de ter a mente aberta para novas ideias, novas perspectivas, a gente precisa colocar a mão na massa, né? Partir para a prática. Afinal, ninguém se torna mestre só pensando. Verdade. E para alcançar a maestria, o refinamento é essencial. Refinamento. O que você quer dizer com isso? O refinamento é o processo de aprimoramento constante, de busca pela perfeição em cada detalhe. É a capacidade de ir além do básico, de superar os limites da técnica e de alcançar um nível de excelência que nos diferencia dos demais. Entendi. É como se a gente pegasse uma ideia bruta e fosse lapidando ela com cuidado, com dedicação, atenção aos detalhes, até transformar ela numa obra-prima. Exatamente. A maestra não se contenta com o bom, com o suficiente. Ela busca sempre o melhor, o mais perfeito, o mais próximo da excelência. E para ilustrar a importância do refinamento, o Greene usa o exemplo da Aoki Matsuoka, a engenheira que criou a neurorobótica, né? Isso mesmo. Ela se dedicou a estudar a anatomia da mão humana com uma meticulosidade impressionante, Nossa. para criar próteses robóticas que fossem o mais próximo possível da mão humana. Essa busca incessante pelo refinamento, essa atenção a cada detalhe, foi fundamental para o sucesso dela na criação de próteses inovadoras e funcionais. Então, a lição que a gente tira da história da Aoki é que a gente precisa ser detalhista, persistente Sim, e ter um olhar crítico para o nosso próprio trabalho, sempre buscando aperfeiçoá-lo. com certeza.
A busca pela maestria é uma jornada de aprimoramento constante, de superação dos próprios limites. E para mergulhar de cabeça nessa jornada, a gente precisa se dedicar de corpo e alma ao que a gente ama, né? É o que o Green chama de imersão profunda. Exatamente. A imersão profunda é o processo de mergulhar de cabeça num campo de estudo, se dedicar de corpo e alma a um determinado assunto. É a capacidade de se concentrar, de se dedicar intensamente a um objetivo e de se entregar ao processo de aprendizado. Mas e se a gente acabar se perdendo em meio a tantos detalhes, tanta informação? Como encontrar o caminho certo nesse mar de conhecimento? Para ilustrar a importância da imersão profunda, o Green usa o exemplo de Jean-François Champollion, o linguista que decifrou os hieróglifos egípcios. Ele se isolou por anos, Nossa, estudando textos antigos, comparando diferentes idiomas, buscando padrões que pudessem desvendar o mistério dos hieróglifos. caramba. Anos de estudo, de dedicação para decifrar um código milenar. Que exemplo de persistência, de foco. Sem dúvida. A história do Champollion nos mostra como a imersão profunda, a dedicação total a um objetivo é essencial para a gente alcançar a maestria. É preciso ter a disciplina, a persistência, a paixão para se entregar ao processo de aprendizado e superar os desafios que surgem ao longo do caminho. Mas e depois de toda essa imersão, de tanto estudo, tanta dedicação, Sim. o que acontece? Como a gente sabe que chegou à maestra? Ao final dessa jornada, ao alcançar a maestria, a gente passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. A mente do mestre é uma mente que reconhece padrões, que conecta ideias, que enxerga o todo por trás das partes. É como se a gente desenvolvesse um superpoder de enxergar o mundo de uma forma mais ampla, mais profunda, mais conectada, né? Exatamente. E para ilustrar essa mente do mestre, o Green usa o exemplo dos navegadores polinésios. Eles conseguiam se orientar no vasto Oceano Pacífico sem mapas, sem instrumentos modernos, só observando as estrelas, as ondas, os ventos, as aves. Que incrível. Eles tinham um conhecimento profundo do mar e do céu e conseguiam integrar esses conhecimentos de forma intuitiva para navegar por milhares de quilômetros. É um exemplo impressionante de como a mente do mestre é capaz de integrar diferentes áreas do conhecimento, conectar informações aparentemente desconexas, enxergar o todo por trás das partes. E para alcançar essa mente de mestre, o Green apresenta o conceito de pensamento contextual, né? Isso mesmo. O pensamento contextual é a capacidade de enxergar as coisas em seu contexto, entender as relações entre as diferentes partes de um sistema e integrar essas partes num todo coerente. Então, para desenvolver essa habilidade, a gente precisa ir além da visão fragmentada e limitada que a maioria das pessoas tem, buscando uma compreensão mais ampla, mais conectada do mundo. Exatamente. E para nos ajudar a desenvolver essa capacidade, o Green nos dá algumas dicas. Uma delas é cultivar a memória, a capacidade de armazenar e acessar informações de forma eficiente. Com a quantidade de informações que a gente é bombardeado diariamente, ter uma boa memória é fundamental para processar, organizar e integrar esses dados de forma eficaz. É verdade. Mas com tanta informação disponível, às vezes a gente se sente como um HD lotado, né? Com certeza. Por isso, ele também incentiva a gente a buscar hobbies que estimulem a mente, como jogos, música, idiomas, outras atividades que nos desafiem a aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades. Então, para ter uma mente de mestre, a gente precisa ser um rato de biblioteca. Mas também precisa ter uma vida ativa, com hobbies, atividades que nos desafiem, nos tirem da zona de conforto. Exatamente. E para ilustrar o poder do pensamento contextual, o Green usa o exemplo de Albert Einstein, um dos maiores gênios da história da ciência. Einstein, aquele cara da teoria da relatividade, É ele mesmo? porque ele tem a ver com o pensamento contextual. O Einstein, ele revolucionou a física com as teorias dele, mas para chegar a elas, ele precisou desenvolver um pensamento contextual aguçado. Ele questionou os conceitos básicos da física clássica, desafiou as crenças estabelecidas e buscou uma nova forma de entender o universo, uma forma que integrasse tempo, espaço, gravidade e outros conceitos complexos num modelo unificado. Nossa, que mente brilhante. Mas como ele desenvolveu essa capacidade de integrar tantos conceitos complexos, ele tinha algum método secreto. Para desenvolver esse modelo, ele se baseou em experimentos mentais, em visualizações criativas e numa capacidade de integrar diferentes áreas do conhecimento de forma intuitiva e inovadora. Então, pelo visto, o pensamento contextual não é um dom divino, mas sim uma habilidade que a gente pode desenvolver com estudo, com dedicação e principalmente com a coragem de questionar o que já está estabelecido. Exatamente. A história do Einstein nos mostra como o pensamento contextual é fundamental para romper com os paradigmas existentes, desafiar os limites do conhecimento e alcançar a maestria em qualquer campo de atuação. E para alcançar a maestria, é preciso ter a coragem de ser diferente, de seguir o seu próprio caminho e de buscar a excelência em tudo o que faz. É verdade. A jornada da maestra não é fácil, mas é extremamente gratificante. Ela nos desafia a crescer, a evoluir, a superar os nossos limites e a realizar todo o nosso potencial. E,
Para ilustrar a importância de abraçar a nossa singularidade e de seguir o nosso próprio caminho, o Green apresenta a história de Temple Grandin, uma cientista autista que se tornou uma das maiores especialistas em comportamento animal do mundo. Temple Grandin, já ouvi falar dela. Mas o que a história dela tem a ver com a maestra? A Temple Grandin, ela sempre se sentiu diferente. Ela via o mundo de uma forma que as outras pessoas não conseguiam entender. Mas, em vez de tentar se encaixar num padrão que não servia para ela, ela abraçou a singularidade dela e usou a sensibilidade em comum dela para fazer a diferença no mundo. Que inspirador. Ela transformou o que muitos considerariam uma dificuldade na maior força dela. Exatamente. Ela desenvolveu uma empatia profunda pelos animais, o que permitiu a ela entender as necessidades e os comportamentos deles de uma forma que ninguém tinha conseguido antes. E essa habilidade em comum levou ela a projetar instalações para animais que eram mais humanizadas, mais confortáveis, menos estressantes para os animais. Então, a lição que a gente tira da história da Temple Grandin é que, para alcançar a maestra, a gente precisa se aceitar como a gente é, com todas as nossas diferenças, peculiaridades, e usar as nossas características únicas a nosso favor. Com certeza, a maestra ela não se encontra num único caminho, num único modelo. Ela se manifesta na capacidade de abraçar a nossa singularidade, de confiar na nossa intuição e de ter a coragem de seguir um caminho único e original. Que mensagem poderosa. Mas, e como a gente coloca tudo isso em prática? Quais são os primeiros passos para trilhar esse caminho da maestra? Para trilhar esse caminho, é preciso ter disciplina, persistência, paixão pelo que a gente faz. E a coragem de desafiar os nossos limites e de buscar a excelência em tudo que a gente faz. Parece que a jornada da maestra é um processo desafiador, mas também extremamente recompensador. Mas me conta, quais são os próximos passos nessa jornada? O que mais o livro nos ensina sobre a busca pela maestra? Bem, agora que a gente já explorou os pilares da mente original e a importância da individualidade, a gente vai mergulhar em algumas estratégias mais específicas que o Green apresenta para lidar com os desafios e as armadilhas que a gente encontra ao longo do caminho. Parece que a coisa vai ficar ainda mais interessante. Mal posso esperar para descobrir o que vem a seguir. E você aí em casa, prepare-se para a segunda parte do nosso mergulho profundo no mundo da maestra. E aí, pronto para desvendar mais alguns segredos da maestra. Opa, tô pronto. Na primeira parte, a gente explorou a importância da mente original, né? De abraçar a nossa individualidade e de encontrar a nossa missão de vida. Mas a jornada não termina por aí. Não. O Green, ele também nos alerta para alguns perigos. Perigos? Perigos que a gente pode encontrar ao longo do caminho. Tipo, armadilhas que podem nos desviar do caminho da maestra. Isso, exatamente. Armadilhas. Que tipo de perigos são esses? Quais são esses perigos? Um deles, e talvez o mais traiçoeiro, é a complacência. Complacência. É aquela sensação de que a gente já sabe o suficiente, sabe? De que a gente já é bom bastante e não precisa se esforçar mais para melhorar. Ah, entendi. É como se a gente chegasse num platô na nossa jornada e perdesse a motivação para continuar subindo. É tipo isso. Ué. É como se a gente se acomodasse com o que já conquistou e deixasse de buscar novos desafios, novos aprendizados. Faz sentido. Mas como evitar cair nessa armadilha? O livro, ele nos lembra que a maestra é um processo contínuo, uma busca incessante pela perfeição. A gente nunca deve se contentar com o bom bastante. A cada passo que a gente dá, novos desafios surgem, novos horizontes se abrem e a gente precisa estar sempre disposto a ir além. Ou seja, a gente precisa ter aquela fome de aprender, de evoluir, de superar os nossos limites constantemente. Isso. É como se a maestra fosse uma maratona que nunca termina. Verdade. Uma maratona sem linha de chegada. E por falar em desafios, outro perigo que o livro destaca é a armadilha do conservadorismo. Conservadorismo? O medo do novo, o apego ao que a gente já conhece, a resistência à mudança. Ah, tá. É como se a gente ficasse preso na nossa zona de conforto, com medo de arriscar, de experimentar coisas novas. Mas por que isso é um problema? Essa postura, ela pode nos impedir de explorar novas ideias, de experimentar novas abordagens e, consequentemente, de alcançar a maestria. Afinal, a maestria exige ousadia, criatividade, a disposição de correr riscos. Então, para alcançar a maestria, a gente precisa ter a coragem de sair da nossa zona de conforto, né? Desafiar o status quo, buscar soluções inovadoras para os problemas que a gente enfrenta. Exatamente. A maestria exige que a gente abrace o novo, que se permita errar, aprender com os erros e seguir em frente. É como se a gente precisasse ser um pouco rebelde, né? Yeah. Questionar as regras, romper com as convenções, buscar novas formas de fazer as coisas. É uma ótima maneira de ver. A maestria exige que a gente tenha um espírito crítico, questionador, que não aceite as coisas passivamente, mas que busque sempre entender o porquê das coisas e como a gente pode fazer melhor. É buscar sempre ir além, né? Mas e se a gente acabar se isolando nesse processo de questionamento, de busca por novos caminhos, será que a gente não corre o risco de se perder na nossa própria bolha?
É aí que entra a importância da inteligência social. Lembra que a gente falou sobre ela na primeira parte? Sim, lembro. A capacidade de entender as pessoas, as motivações delas, os medos, os desejos, ela é fundamental para construir relações saudáveis, evitar conflitos, navegar com sucesso pelo mundo social. Verdade. É. Mas e se a gente acabar se tornando dependente da aprovação dos outros? O livro também fala sobre esse perigo. Sim, o Green alerta para a armadilha da dependência da aprovação dos outros. É natural que a gente busque a aprovação das pessoas que a gente admira, mas a dependência excessiva dessa aprovação pode nos levar a um estado de insegurança, onde a gente deixa de confiar no nosso próprio julgamento, de seguir a nossa intuição. Entendi. É como se a gente deixasse de ser o protagonista da nossa própria história e se tornasse um personagem secundário na história dos outros. Exatamente. A maestra exige autonomia, independência e a coragem de seguir os nossos próprios instintos, mesmo que isso signifique contrariar as expectativas dos outros. É, ter coragem de ser autêntico, né? Mas e como a gente desenvolve essa autoconfiança? Como a gente aprende a confiar na nossa própria intuição e a seguir nosso próprio caminho? O Green, ele apresenta algumas estratégias para lidar com esses perigos e desafios da jornada da maestra. Uma delas é a estratégia da alquimia, Estratégia da alquimia. que nos convida a transformar as adversidades em oportunidades de crescimento. Estratégia da alquimia. Que nome interessante. Me explica melhor como funciona essa estratégia. A estratégia da alquimia é a arte de transformar o chumbo em ouro, de usar as dificuldades, os obstáculos como combustível para o nosso desenvolvimento. O livro ele nos mostra que os desafios são inevitáveis na vida, Verdade. mas a forma como a gente lida com eles é que define o nosso sucesso. Ou seja, em vez de se abater pelas dificuldades, a gente precisa aprender a encará-las como oportunidades de aprendizado, de crescimento. É como se a gente usasse a energia dos problemas para nos impulsionar para frente. Exatamente. E para ilustrar essa estratégia, o Green apresenta a história do V.S. Ramachandran, um neurocientista que se dedicou ao estudo de casos raros e desafiadores, como a síndrome do membro fantasma. A síndrome do membro fantasma, aquela em que a pessoa sente a presença de um membro que foi amputado. Isso mesmo. Que caso interessante. Mas o que isso tem a ver com a maestria? O Ramachandran se interessou por esses casos incomuns porque ele via neles uma oportunidade de desvendar os mistérios do cérebro humano. Ele não se intimidou pela complexidade desses casos, nem pela falta de recursos, de apoio da comunidade científica. Pelo contrário, ele usou a criatividade e a persistência dele para desenvolver experimentos simples e engenhosos que permitiram a ele fazer descobertas importantes sobre o funcionamento do cérebro. Nossa, que exemplo inspirador. Ele transformou um problema numa oportunidade de aprendizado, de descoberta. Exatamente. E é isso que a estratégia da alquimia nos ensina a fazer. Usar as dificuldades como combustível para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Que legal! Adorei essa estratégia. Mas e se a gente tiver vários objetivos, vários sonhos, várias missões de vida? Como a gente escolhe qual caminho seguir? Para lidar com essa questão, o Green apresenta outra estratégia. A estratégia do foco supremo. Foco supremo. É... Parece algo bem intenso. Me conta mais sobre essa estratégia. A estratégia do foco supremo é a arte de concentrar todos os nossos recursos, mentais, emocionais, físicos, para a realização de um propósito definido. É como se fosse um laser, que concentra toda a sua energia num ponto específico, gerando um calor intenso que derrete qualquer obstáculo. Entendi. Então, ao invés da gente tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente precisa escolher um objetivo principal e direcionar toda a nossa energia para ele. Isso. É como se a gente estivesse apostando todas as nossas fichas num único número na roleta. É uma boa analogia. E para ilustrar essa estratégia, o Green usa o exemplo de Albert Einstein, que se dedicou de corpo e alma à busca por uma teoria unificada do universo. Ele passou anos imerso nos estudos dele, se isolando do mundo exterior, se dedicando intensamente à resolução de problemas complexos, testando diferentes hipóteses, até que, finalmente, ele chegou às teorias revolucionárias dele. Nossa, que exemplo de foco e determinação. Mas como saber qual o objetivo escolher? Como saber qual é o nosso foco supremo? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder por si mesmo. É verdade. Mas o livro, ele nos dá algumas dicas para a gente encontrar o nosso foco supremo. Uma delas é prestar atenção naquilo que nos move, naquilo que nos faz vibrar, naquilo que nos tira da cama com energia, com entusiasmo. Ou seja, a gente precisa encontrar algo que nos apaixone, né? Que nos inspire, que faça a gente querer dar o nosso melhor, como se a gente estivesse buscando o nosso propósito de vida. Exatamente. E quando a gente encontra o nosso foco supremo, tudo fica mais fácil. Os desafios se tornam menos assustadores, os obstáculos se tornam menos intransponíveis e a jornada se torna mais prazerosa. Parece que a gente entra num estado de fluxo, né?
Certo. Aquela sensação de estar completamente imerso naquilo que está fazendo, de perder a noção do tempo, do espaço. Exatamente. E é esse estado de fluxo que nos leva à maestria. Mas, para alcançar esse estado de fluxo, a gente precisa ter um bom domínio das ferramentas e das técnicas do nosso ofício, né? Assim. É como se a gente precisasse afinar o instrumento para que a música flua com mais facilidade. E para isso, o Green apresenta a estratégia da sensibilidade na ponta dos dedos. Sensibilidade na ponta dos dedos. Que nome poético. Me explica melhor o que significa essa estratégia. A estratégia da sensibilidade na ponta dos dedos é a arte de dominar as ferramentas, as técnicas, os detalhes do nosso ofício, com tanta maestria que ele se torna uma extensão do nosso próprio corpo. É como se fosse um pianista que toca com tanta fluidez que os dedos dele parecem dançar sobre as teclas sem nenhum esforço aparente. Ah, entendi. É como se a gente se tornasse um com a ferramenta, com a técnica, com o ofício. Isso. É como se a gente conseguisse expressar a nossa arte, a nossa maestria de forma natural, fluida, effortless. Exatamente. E para ilustrar essa estratégia, o Green usa o exemplo do César Rodrigues, o piloto de caça que se dedicou a aperfeiçoar cada técnica de voo, com uma disciplina e uma persistência impressionantes. Ele treinava incansavelmente em simuladores, estudava manuais de voo, repetia cada manobra até que ela se tornasse instintiva, até que ele pudesse sentir o avião como a extensão do próprio corpo. Caramba, que exemplo de dedicação e de paixão pelo que faz. Ele realmente se entregou de corpo e alma ao ofício dele. Sim, essa entrega, essa paixão, essa busca incessante pela perfeição que nos leva à maestria. Uau, inspirador. Mas, além de dominar as técnicas e as ferramentas do nosso ofício, a gente precisa ter uma visão mais ampla, mais estratégica, né? É como se a gente precisasse ser o arquiteto da nossa própria obra, planejando cada detalhe, cada etapa do processo. Para isso, o Green apresenta a estratégia da perspectiva global. Perspectiva global. É, Parece algo bem grandioso. Me conta mais sobre essa estratégia. a estratégia da perspectiva global é a arte de enxergar o todo por trás das partes. De conectar os diferentes elementos do nosso campo de estudo num sistema integrado, coerente. É como se fosse um mapa que nos guia por um território desconhecido, mostrando os pontos de referência, os caminhos a seguir, os perigos a evitar. Entendi. É como se a gente estivesse jogando xadrez com a vida, pensando em cada movimento, em cada estratégia, para alcançar nosso objetivo final. Exatamente. E, para ilustrar essa estratégia, o Green usa o exemplo de Freddie Roach, o treinador de boxe que guiava os pupilos dele ao sucesso. Com a visão estratégica dele, é a capacidade de analisar o jogo com precisão. Ele estudava o estilo de luta de cada adversário, identificava os pontos fracos, desenvolvia estratégias de combate personalizadas para cada um dos boxeadores dele e os preparava, física e mentalmente, para enfrentarem qualquer desafio. Nossa, que estrategista. Ele realmente dominava a arte da guerra no ringue. Sim, e é essa capacidade de pensar estrategicamente, de planejar, de analisar, de antecipar os movimentos do adversário que nos leva à maestria. Mas e se o nosso adversário for a gente mesmo? E se os nossos maiores obstáculos forem os nossos próprios medos, as nossas próprias inseguranças? Como a gente lida com isso? Para lidar com esses desafios internos, o Green apresenta a estratégia da perspectiva de dentro para fora. Perspectiva de dentro para fora. Parece algo bem introspectivo. Me explica melhor o que significa essa estratégia. A estratégia da perspectiva de dentro para fora é a arte de se colocar no lugar do outro, de enxergar o mundo através dos olhos dele, de compreender as motivações dele, os medos, os desejos, as crenças. Ou seja, é a capacidade de desenvolver empatia, né? De se conectar com o outro num nível mais profundo, de entender as dores e as alegrias dele. Exatamente. E para ilustrar essa estratégia, o Green usa o exemplo de Daniel Everett, o linguista que se dedicou a estudar a língua e a cultura do povo Pirahã na Amazônia. Ah, Daniel Everett. Ele se embrenhou na floresta amazônica, viveu com os pirahãs por anos, aprendeu a língua deles, os costumes, as crenças, a forma deles de ver o mundo. Nossa, E essa experiência transformou a visão dele da linguagem, da cultura e da natureza humana. Que experiência incrível. Ele realmente mergulhou de cabeça na cultura dos pirahãs. Sim, e para conseguir se comunicar com os pirahãs, ele teve que se despir dos preconceitos deles, se adaptar à cultura deles, aprender a ver o mundo a partir da perspectiva deles. então a lição que a gente tira da história do Daniel Everett é que para alcançar a maestria, a gente precisa se abrir para o diferente, né? Se colocar no lugar do outro e tentar entender o mundo a partir de outras perspectivas. Com certeza.
E essa capacidade de se conectar com o outro, de entender as motivações dele, de se comunicar de forma clara, eficaz, é essencial para a gente alcançar os nossos objetivos e para construir um mundo mais justo, mais harmonioso. Verdade. Mas e como a gente integra tudo isso? Como a gente conecta todas as estratégias, todas essas habilidades num único caminho? Para responder essa pergunta, o Green apresenta a estratégia do Homolé Universal. Homology Universal. É. Que nome intrigante. Me conta mais sobre essa estratégia. A estratégia do Homolé Universal é a arte de conectar os diferentes campos do saber, de enxergar as relações entre a arte, a ciência, a filosofia, a história, a cultura e todas as outras áreas do conhecimento humano. É como se fosse um grande maestro que rege uma orquestra sinfônica, coordenando os diferentes instrumentos, harmonizando os diferentes sons, criando uma melodia grandiosa, complexa. Uau, que metáfora linda. É como se a gente estivesse buscando uma visão holística do mundo, né? Conectando os diferentes saberes numa grande teia de conhecimento. Exatamente. E para ilustrar essa estratégia, o Green usa o exemplo de Johann Wolfgang von Goethe, o gênio multifacetado que se destacou como poeta, dramaturgo, romancista, cientista, filósofo, pensador. Aquele cara que escreveu Fausto, que ficou impressionante. Mas o que ele tem a ver com a estratégia do Homem-Mulher Universal? O Goethe era um apaixonado pelo conhecimento. Ele se dedicou ao estudo da literatura, da ciência, da filosofia, da arte, da história, da botânica, da óptica e de outras áreas do saber, buscando sempre conectar as diferentes peças do quebra-cabeça do conhecimento humano. Ele acreditava que todas as áreas do conhecimento estavam interligadas e que a verdadeira sabedoria residia na capacidade de integrar as diferentes formas de saber numa visão unificada do mundo. Que mente brilhante. Ele realmente era o Homem Universal. E essa busca pela integração do conhecimento, essa capacidade de enxergar as conexões entre diferentes áreas do saber, foi a marca registrada da genialidade dele. Então, a lição que a gente tira da história do Goethe é que para alcançar a maestria a gente precisa ter uma mente aberta, curiosa, né? Disposta a explorar diferentes áreas do conhecimento e a conectar as diferentes peças do quebra-cabeça da sabedoria humana. Com certeza. E essa busca pela integração do conhecimento, essa capacidade de enxergar o mundo como um sistema complexo e interdependente, é o que nos leva à maestria de viver, de aprender, de criar e de contribuir para um mundo mais rico, mais complexo, mais harmonioso. Que jornada inspiradora. Mas ainda me resta uma dúvida. Como a gente coloca tudo isso em prática? Por onde começar? Bem, acho que essa é uma boa deixa para a parte final do nosso mergulho profundo no mundo da maestria. Perfeito. Mal posso esperar para desvendar os últimos segredos da maestria. E você aí em casa não perca a terceira e última parte do nosso mergulho profundo no livro Maestria do Robert Greene. Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da maestria. Nas partes anteriores, a gente viu, né, a importância da mente original, da busca pela nossa missão de vida e das estratégias para superar os desafios. Mas e agora? Como a gente junta todas as peças do quebra-cabeça e coloca a maestria em prática? É isso que eu quero saber. Depois de tanta informação, tantos exemplos, preciso de um guia prático para começar a trilhar esse caminho da maestra na minha vida. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. O Uber Green, ele apresenta algumas histórias incríveis que ilustram como a gente pode aplicar os princípios da maestria no dia a dia. Ah, que legal. Eu adoro histórias. Elas sempre deixam tudo mais fácil de entender, né? Sim. Qual história você acha que seria um bom ponto de partida? Que tal a história do César Rodrigues, o piloto de caça que a gente mencionou na parte anterior? Ele é um exemplo perfeito da importância da disciplina, da dedicação, do aperfeiçoamento constante. Ah, sim, lembro dele. Ele não tinha o talento natural de alguns dos colegas, mas compensou isso com muito esforço, muita dedicação. Ele treinava incansavelmente nos simuladores, né? Estudava manuais, repetia cada manobra até a exaustão. Exatamente. Ele não se contentava em ser bom o bastante, ele queria ser o melhor. É. E essa busca pela perfeição, essa vontade de superar os próprios limites, levou ele a se tornar um dos melhores pilotos da sua geração. Ele realmente transformou a paixão dele pela aviação e na busca incansável pela maestria. Mas essa disciplina extrema, essa busca obsessiva pela perfeição, não pode acabar virando um fardo. É um risco que todos nós corremos, né? Quando a gente se dedica de corpo e alma a algo. Mas a diferença entre a paixão e a obsessão está no equilíbrio. A paixão, ela nos motiva, nos impulsiona, nos dá energia. Já a obsessão, ela nos consome, nos aprisiona, nos impede de enxergar outras possibilidades. Verdade. Acho que a chave é encontrar esse equilíbrio, né? Entre a disciplina e o prazer, o esforço e a leveza. Concordo. A maestria não deve ser uma prisão, mas sim uma forma de libertação. Uma forma de expressar o nosso potencial máximo, de realizar os nossos sonhos, de fazer diferença no mundo. E para fazer a diferença no mundo, a gente precisa ter uma visão estratégica, uma capacidade de enxergar o panorama geral.
e tomar decisões, né, assertivas em situações complexas. Com certeza. E para ilustrar essa habilidade, o Green apresenta a história do Freddie Roach, um dos maiores treinadores de boxe do mundo. Freddie Roach, aqui que tem o Manny Pacquiao. Exatamente. Ele começou a carreira dele como boxeador, mas uma doença obrigou ele a se aposentar precocemente. Nossa. Mas ele não se deixou bater, né? E decidiu usar a experiência e o conhecimento dele para se tornar treinador. Ele transformou um obstáculo em oportunidade. Mas o que fazia ele ser um treinador tão especial? Ele tinha uma visão estratégica do boxe. Conseguia analisar o estilo de luta de cada adversário, identificar os pontos fracos, planejar estratégias e preparar os boxeadores dele de forma meticulosa para cada luta. Então ele não era só um técnico que ensinava golpes, né? Não. Ele era um estrategista que entendia o jogo como um todo. Exatamente. Ele entendia que o sucesso no boxe ele não dependia só da força física, da técnica, mas também da inteligência, da estratégia, da capacidade de adaptação. Ele tinha uma visão holística do esporte. Mas e como a gente desenvolve essa visão estratégica na nossa vida? Como a gente se torna o treinador da nossa própria jornada? O Green ele ensina que a maestria exige uma visão ampla, uma capacidade de integrar os diferentes elementos e tomar decisões, né, em situações complexas. Para isso, a gente precisa estar atento ao contexto, às tendências, às oportunidades, os desafios. É como se a gente estivesse jogando xadrez com a vida, sempre pensando alguns passos à frente. Mas e como a gente lida com as peças do jogo que a gente não controla? Como a gente se conecta com as outras pessoas? Boa pergunta. Para isso, o Green apresenta a história do Daniel Everett, o linguista que se dedicou a estudar a língua e a cultura do povo Pirahã. Sim, lembro dele. Ele passou anos vivendo com eles, né? Aprendendo a língua, os costumes. Exatamente. E essa experiência transformou completamente a visão dele. Ele descobriu que a língua dos Pirahãs era completamente diferente de qualquer outra língua. Nossa, O que levou ele a questionar as teorias da linguística. interessante. Mas o que a história dele ensina sobre a maestria? A história do Daniel Everett nos mostra que a maestria exige a capacidade da gente se abrir para o diferente, se colocar no lugar do outro, entender o mundo a partir de outras perspectivas. Para alcançar a maestria em qualquer área, a gente precisa desenvolver a empatia, a inteligência emocional e a capacidade de construir pontes, né, de comunicação. Ou seja, a maestria não se limita só ao domínio técnico, né? Mas também envolve a capacidade de se conectar com o outro. Exatamente. É um processo holístico É. que envolve o desenvolvimento de múltiplas habilidades. E para finalizar nossa jornada, que tal a gente voltar para a história do Johann Wolfgang von Goethe? Ótima ideia. O Goethe, ele é um exemplo perfeito da estratégia do homem e mulher universal, que nos convida a integrar todas as formas de conhecimento. Ele era poeta, dramaturgo, cientista, filósofo. Nossa, ele realmente explorou tudo. E ele não se contentava em só acumular conhecimento. Ele buscava conectar as diferentes áreas, encontrar os pontos em comum, construir pontes. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria estava na capacidade de integrar as diferentes formas de saber. Ele era como um maestro, né? Que regia uma orquestra de diferentes saberes. Exatamente. E essa busca pela integração, essa capacidade de enxergar as conexões, foi a marca da genialidade dele. Que exemplo inspirador. Mas como a gente aplica essa estratégia? Como a gente se torna um homem-mulher universal? A estratégia do Homem e Mulher Universal nos convida a cultivar a curiosidade, explorar diferentes áreas, conectar ideias. Não se trata de se tornar um especialista em tudo, mas de desenvolver uma mente aberta, flexível. É como se ele estivesse construindo um mapa mental gigante, né? Com conexões entre diferentes áreas, diferentes culturas. Exatamente. E esse mapa mental nos permite navegar pelo mundo com mais clareza, mais propósito. Que legal. E com essa bela metáfora, chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo da maestria. Espero que você aí em casa tenha se inspirado e se sinta motivado a buscar excelência. É isso aí, pessoal. A maestria não é um destino, mas uma jornada. Uma jornada que exige dedicação, persistência, paixão e a coragem de ser diferente. Para quem quiser se aprofundar no tema, recomendamos a leitura do livro Maestria, do Robert Greene. É isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima.